Vamos continuar nossa leitura do capítulo 4 de Atos, lendo do versículo 23 ao 31. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. E disseste pela boca de Davi, teu servo: por que bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, e com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado para que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Depois daquele interrogatório dos sacerdotes religiosos, João e Pedro, pela cura do coxo, eles não tinham como prendê-lo. Não havia fatos que justificassem a prisão, então eles foram soltos. E sendo soltos, eles foram se encontrar com os outros discípulos. Eles foram para o local de oração. E lá oraram. E essa é a resposta que se dá nos momentos de perseguição. É oração. É oração. Então eles não fugiram, não se esconderam, mas foram para o lugar de refúgio, que era o lugar da oração. E oraram ao Senhor, confiando na soberania de Deus e exaltando esta soberania. Porque disseram: Senhor, tu és o que fizeste o céu, a terra e o mar. Olha a sequência. E tudo que neles há. Então eles trazem diante de Deus sua própria palavra, porque isto que está escrito lá em Êxodo capítulo 20, versículo 11. Deus fez tudo. Ele fala da soberania de Deus, da grandeza de Deus. A confiança dos discípulos não era na sua própria força, nem na sua capacidade humana, mas no Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Por isso eles vão falar justamente com o justo juiz, o Criador de todas as coisas. A confiança no Senhor é a fé verdadeira. E disseram a Deus as palavras que Deus havia dito. Eles trazem a memória de Deus, não porque Deus se esquece, mas porque este é o tipo de oração que agrada a Deus. As orações bíblicas trazem diante de Deus as próprias palavras de Deus. Então os discípulos trazem aqui as palavras que foram ditas pelo profeta Davi, o rei profeta Davi. Está lá registrada no Salmo 2, e eles repetem essas palavras aqui. Porque bramam as gentes e os povos pensam coisas vãs. Aquele tipo de pergunta retórica que a pessoa já sabe qual é a resposta, mas é uma pergunta que traz a reflexão: por que estão reclamando? Por que estão bramando? Por que estão se queixando? Por que se levantam contra o meu ungido? Versículo 26 diz: levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Contra o Pai, contra o Filho. E aqui está falando os reis da terra
e príncipes. Então envolve aqui não só a esfera do poder humano, mas também a esfera da maldade. Se levantaram contra o Pai e o Filho, contra a divindade, contra a soberania de Deus. E os discípulos estão trazendo isso para Deus. E agora eles vão apresentar os fatos, porque verdadeiramente isso aconteceu. Eles estão dizendo, a tua palavra falou isto, e ela se cumpre, porque eles se levantaram contra o teu santo filho Jesus. Quem se ajuntou contra? E aqui são mencionados Herodes. E lá em Lucas, capítulo 23, está aí registrado o encontro de Jesus com Herodes, quando Herodes queria ver sinais e maravilhas, e ao interrogarem Jesus, ele não falou uma só palavra. Então a reação de Herodes é terrível. Podemos ver isto no capítulo 23 de Lucas, versículo 11, diz: E Herodes com os seus soldados desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-los a Pilatos. Nós sabemos que naquela noite da prisão, Jesus é transportado de um lado para o outro para se apresentar àquelas autoridades humanas e ser julgado pelo homem. E então, os discípulos, voltando para Atos, apresentam ao Senhor. E diz, olha, fizeram isto. Herodes, Pôncio Pilatos, os gentios e os povos de Israel. Mas o versículo 28 completa. Fizeram tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha determinado. Porque nenhuma oposição pode frustrar os planos de Deus. Nenhum dos seus planos serão frustrados. Nenhum. Não há oposição que possa impedir o trabalhar de Deus, o agir de Deus, o operar de Deus, os planos dele. Ele é soberano. E os discípulos estão dizendo isso, a tua soberania. E pela tua soberania, ainda que eles fizessem o mal, se opusessem ao teu filho, aos teus planos, não conseguiram. E Deus usa realmente a oposição para cumprir o que ele determinou. E os discípulos sabiam disso. E disseram, já estava determinado. Agora vem a petição. E qual é a petição? A petição não é, livra-nos dele, extermina-o, aniquila os opositores. Não, nada disso. A solicitação, o pedido, o clamor da igreja diante de Deus, enfrentando a oposição, foi: olha para as ameaças deles e nos dá ousadia, nos dá a capacitação que nós precisamos para pregar a tua palavra. Então não é uma ousadia que vem pela força humana, pela capacitação intelectual, nada disso. É uma ousadia sobrenatural, e eles pediram ao Senhor isso. E pediram, enquanto estivermos pregando a tua palavra, na ousadia dada, que a tua mão seja estendida para operar milagres, maravilhas, cura, para que o poder de Deus seja visto diante dos olhos dos incrédulos. E eles pedem isso, versículo 30 diz aqui, que se façam sinais e prodígios no nome de Jesus. E esta oração foi ouvida, foi confirmada e foi carimbada, selada com a presença do Senhor, porque a terra foi abalada naquele dia. Aqui, versículo 31 diz que moveu-se o lugar foi abalado, e eles receberam um enchimento sobrenatural. Diz, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam o enchimento do Espírito Santo para anunciarem com ousadia a palavra de Deus. Somente com o enchimento do Espírito Santo, só pelo poder do Espírito Santo, a palavra pode ser anunciada com intrepidez, com maravilhas, com poder. Assim orou a igreja, assim devemos nós orar, porque esta é a vontade do Pai.
que a vontade do Pai seja feita, estabelecida no nosso meio, para a glória dele, para a honra do nome de Jesus. Amém.